O Ribatejo é o cenário da Hora de Baco desta semana. Para conhecer os bastidores dos vinhos Falua, um dos primeiros projetos de João Portugal Ramos, e também a Quinta do Couro. Esta vinha ribatejana está implantada nestes solos argilocalcários, secos e extremamente pobres, de baixíssima produção por hectare. Apesar disso, ou talvez também por isso, os vinhos que aqui se produzem são de grande qualidade e estão finalmente a afirmar o Ribatejo como uma região de grandes vinhos. Venha daí comigo. Estamos na zona industrial de Almeirim, das instalações dos vinhos Falua, um dos primeiros projetos com a assinatura do conhecido produtor e enólogo João Portugal Ramos. Daqui saem vinhos já bem conhecidos dos consumidores portugueses, caso do Conde de Vimioso. Mas há outras marcas que não aparecem nas prateleiras dos supermercados e das garrafeiras nacionais. O projeto Falua foi desde o início direcionado sobretudo para a exportação. Perto de 75% do 1,5 milhão de garrafas que se produzem nesta nova adega destinam-se a mercados externos, com largo destaque para o britânico. Mas como nasceu a Falua? Surge em 93 na sequência de um trabalho de consultoria que o engenheiro João Portugal Ramos tinha em diversas empresas e quintas conhecidas daqui do Ribatejo, e com a intenção de criar uma marca de vinho para exportação e aqui ser uma central engarrafadora. É assim que ela surge de início. Depois dá-se o caso de que todas essas quintas e empresas se tornaram elas próprias produtoras e criaram as suas próprias adegas e os seus canais de distribuição e, portanto, esta empresa teve que ganhar pés para andar, não é verdade? E teve que envolver-se depois neste projeto que é as instalações que estão aqui e criar, digamos, as suas próprias uvas, ter as suas vinhas próprias e iniciar o seu caminho, digamos, de per si. É assim que ela surge. Portanto, falando dessas instalações, quer dizer que não nasceu aqui a empresa? A empresa nasceu em instalações alugadas, e está aqui desde 2004. Era fundamental fazer este crescimento, até aliás, e também era fundamental adquirir cada vez mais vinhas próprias, que agora já temos 100 hectares de vinhas próprias aqui no Ribatejo, que no início do projeto praticamente não haviam, não é? A representação de João Portugal Ramos no Ribatejo é traduzida essencialmente em vinhos tintos, mas há um rosé que está a superar as melhores expectativas. Vocês produzem mais tintos ou mais brancos? Mais tintos. Mas o mercado dos brancos está a crescer? Parece-me está a crescer. E o mercado do rosé, sobretudo, está a crescer muito, porque nós, como exportamos 75% do que produzimos, o rosé foi uma brincadeira que começámos há 3 anos ou 4 anos e agora está a ter um incremento muito grande. A Tagus Creek é uma marca praticamente desconhecida em Portugal. Estes vinhos são produzidos e engarrafados pela Falua, em Almeirim, mas encontrá-los nos pontos de venda habituais é tarefa impossível, muito simplesmente porque a comercialização está interdita em território nacional. Entre outras razões, por ter a mesma marca de uma cerveja produzida na região de Coimbra. Apesar disso, os vinhos Tagus Creek são um fenómeno de vendas, colocando nos mercados externos cerca de 1 milhão de garrafas. Basta olhar para uma destas garrafas para perceber que estamos perante um produto com uma imagem diferente, inspirada nos vinhos do chamado Novo Mundo. Há 4 anos instituímos esta marca, depois de já estarmos no mercado inglês há alguns anos, com o apoio do nosso distribuidor em Inglaterra, o Nick Oakley, e tendo em conta tudo o que apareceu no mercado inglês nos últimos anos. E, portanto, esta marca pretendeu criar uma imagem exterior muito semelhante às marcas que estão no mercado inglês e que são dos novos países produtores de vinho, nomeadamente da Austrália, Nova Zelândia, do Chile, por exemplo. O próprio vinho obedeceu a uma estratégia de marketing, ao misturar uma casta internacional com uma outra, tipicamente portuguesa. Criou-se um vinho que tivesse sempre associado uma casta tipicamente estrangeira a uma casta 100% portuguesa. Portanto, toda a gama Tagus Creek, assim é. Este vinho que está aqui é o grande reserva, digamos que é o topo de gama da marca, e como o mercado também, por sua vez, é um mercado muito seletivo, não dá para ter várias marcas. Convém apostar tudo na mesma marca, mesmo que a gama depois seja diferenciada sob a mesma marca. A imagem foi toda concebida em Inglaterra
E os próprios vinhos têm um perfil que segue os conselhos de um especialista britânico. Mas fazer vinhos ao gosto internacional não levará a uma certa descaracterização do vinho português? Agora, nós vivemos, como é costume agora dizer-se, numa aldeia mundial e, portanto, numa aldeia global. E, portanto, se nós não estivermos inseridos nessa ideia, também ficamos um bocado bairristas e não passamos um bocado a cepa torta, como é costume dizer-se, não é? E, portanto, eu acho que também pretendemos, com este vinho, dar a conhecer aquilo que é português e, portanto, está aqui uma casta portuguesa sempre presente na frente, digamos, do rótulo. E isso é algo que a Inglaterra é muito importante, porque há muitas pessoas que pedem o vinho pela casta, dizem que era um vinho Shiraz ou que é um Cabernet. Cá em Portugal não acontece isso, mas lá fora já acontece. E, portanto, eu acho que é um primeiro passo para as pessoas começarem a assumir lá fora o vinho português, que é um vinho que não tem grande penetração nesses mercados. E negociar no mercado britânico é assim tão difícil? São muito duros, é um mercado temível, porque temos a concorrência de grandes grupos produtores mundiais, onde, enfim, Portugal inteiro sozinho, se calhar, não conseguia concorrer praticamente. E, portanto, é muito difícil penetrarmos nesses grupos e é, digamos, uma luta constante pela qualidade, pelo preço, pela imagem, é tudo muito complicado. Os vinhos Falua são produzidos com matéria-prima saída desta centena de hectares de vinha, própria e arrendada. Para o enólogo da casa, o grande desafio passa por desenhar produtos com perfil mais português e depois outros, bem diferentes e adaptados ao gosto internacional. Temos a nossa gama internacional, que já falou sobre isto de Castro, que é a gama Tagus Creek, e temos a nossa gama nacional, que é basicamente o Conde Vimioso, que também exportamos. Mas pronto, é um vinho mais dedicado ao mercado nacional, portanto com um perfil mais português. Aí dentro dessa gama temos o branco, temos uma pequena quantidade, temos o rosé, que neste momento estamos a expandir com bastante sucesso, e depois dentro dos tintos temos dois tintos, um tinto do ano, jovem, fresco, e um tinto de reserva, que não fazemos todos os anos. Os brancos são elaborados a partir de castas tradicionais do Ribatejo. Frodão Pires, que é, portanto, digamos, a grande casta ribatejana, Arinto, mas depois a essas também juntamos algumas outras castas, assim, uma casta internacional de Chardonnay, depois temos um bocadinho de Thalia, e um pouco de Trincadeira das Pratas, portanto, mas todo o nosso portfólio é de castas nacionais. Frodão Pires é uma casta muito interessante, nós gostamos bastante, mas evitamos que ele entre em sobrematuração, ou que entre, digamos, numa fase mais avançada de maturação, colhemos muito fresco, portanto, de maneira a ter um aroma frutado e que não seja demasiado floral, e depois tentamos, digamos, casá-lo com a frescura e com a acidez do Arinto. Esse é, digamos, o nosso blend, o nosso lote. E então resulta um vinho com bastante fruta, muito elegante, com um corpo e uma gordura especial do Frodão Pires, mas, por outro lado, com a frescura e a acidez do Arinto. E com esse conjunto, digamos, faz o nosso Conde Vimioso branco. A produção do vinho rosé começou por brincadeira, mas é já um caso sério. Nós começamos com uma brincadeira em 2004, para inaugurar as instalações, estávamos aqui com ótimas instalações, então vamos fazer uma brincadeira e tal. E isso tinha a ver um pouco também com até há pouco estávamos a falar da comida japonesa, e assim, tanto eu como o Jean Ramos apreciamos a comida japonesa. Que raio, não há um vinho para acompanhar com a comida japonesa? Assim, então vamos fazer um rosé, o ideal para a comida japonesa é um rosé. Então criamos um bocadinho a gosto, assim, um rosé para acompanhar com a comida japonesa. E então fizemos um rosé com touriga nacional, já com algum syrah, na altura também tinha um bocadinho de cabernet, pusemos um bocadinho de periquita, pronto, fizemos um bocadinho de salada de frutas, juntámos tudo e fizemos 5 ml de rosé, uma brincadeira, assim, pelo menos quando fomos a um restaurante japonês, ter qualquer coisa para beber, decente. E assim começou, realmente foi um grande sucesso, esgotamos tudo. Assim, no ano seguinte decidimos aumentar e internacionalizar um bocadinho o nosso rosé, portanto, com a marca Tagus Creek. Pronto, e assim foi. No ano seguinte fizemos 15 ou 25 ml, já não recordo. Desses 15 ou 25 passámos para 100, neste momento já vamos nos 200. E pronto, assim, é uma brincadeira que resultou bem. Tanto resultou bem que veio um prémio. Exatamente, ganhou um prémio o primeiro rosé do mundo a ganhar uma medalha de ouro no International London Wine Challenge. O último tinto da casa, de 2007, reúne castas portuguesas e internacionais. Os nossos vinhos têm uma vantagem, assim, têm os taninhos muito macios, muito arredondados,
portanto, que são que tornam fáceis de beber quando são novos. Não são agressivos. Não são nada agressivos e têm muita fruta. Então é um pouco a partir da fruta e destes taninhos macios para beber enquanto é novo. Este que castas é que tem? Temos também bastante Touriga Nacional, tem Aragonês, portanto, ou Tinta Roriz, conforme se queira chamar, tem Cabernet Sauvignon e este foi em 2007, pela primeira vez, pusemos um pouco de Syrah. O mais recente Conde de Vimioso, o Tinto Reserva, tem data de colheita de 2005. Esse reserva não é feito em todos os anos, só fazemos nos anos em que achamos que realmente vale a pena. O que temos neste momento no mercado é o 2005, que é um vinho que nos deu muito prazer fazer, porque veio na fase final do ensaio que estávamos a fazer com barricas e madeiras e castas durante vários anos, portanto foi o final do terceiro ano. É um vinho que teve 16 meses de madeira e com as várias castas em vários tipos de barricas. Portanto, então, quando fizemos a seleção final das barrica a barrica, daquilo que queríamos, para que o primeiro, segundo e terceiro ano das várias castas, surgiu o blend, portanto o lote do Reserva 2005, e assim que nós achamos que está bastante feliz. Portanto, é um vinho bastante diferente deste, com taninos mais poderosos, mais vivos, com outra complexidade de aroma, portanto, não só, digamos, a parte da fruta que está presente, mas depois toda a parte das especiarias, portanto, a parte envolvente da madeira, portanto, que acompanha muito bem o vinho. Portanto, é um vinho que, para quem gosta de um tanino um pouco mais vivo, está ótimo para beber agora. Para quem gosta de envelhecer vinhos e de esperar, que tem paciência para esperar pelos vinhos, é um vinho que pode durar 10 anos. Em todos os vinhos brancos e rosés da Falua, a cortiça cedeu lugar a um vedante alternativo, a Screw Cap. No total, 300 mil garrafas saem daqui com este vedante e a empresa está mesmo em vias de usar a Screw Cap em vinhos tintos por imposição de algumas empresas importadoras. Porquê a escolha da Screw Cap? Como utilizamos neste momento nos brancos e rosés, exatamente porque são os mais delicados em termos de aromas, e para preservar essa fruta durante mais tempo usamos Screw Cap. Não é porque estejamos contra a rolha ou que não achamos que a rolha seja um bom vedante, que é um ótimo vedante. No nosso caso, para prolongar, digamos, a juventude e o potencial aromático do vinho durante mais tempo, nós queríamos um vedante que nos fizesse uma barreira completa ao oxigênio, para não oxidarem esses aromas. E então optámos pela Screw Cap. Mas um vedante total não cria problemas ao vinho, os chamados aromas de redução. Pode criar problemas de redução se não for bem utilizado, se os vinhos não forem preparados para a Screw Cap. E a preparação começa logo com a fermentação. Vinhos que tenham tido problemas de fermentação dificilmente se irão comportar bem com a Screw Cap. Temos de ter muito cuidado em toda a vinificação e em toda a preparação para o engarrafamento, que tem que ser ligeiramente diferente do que um vinho com rolha. Portanto, e tendo esses cuidados, não temos tido problemas nenhum. A cortiça, como vedante de vinhos, está ou não ameaçada? Nós não há ameaça nenhuma, assim, é um mercado muito grande. Há opções enológicas que nos levam a optar pela Screw Cap para determinados vinhos. Essas mesmas razões enológicas levam-nos a optar pela rolha para outros tipos de vinhos. Portanto, por essas razões, por haver, digamos, um grande mundo de vinhos com diferentes opções, há mercado para tudo. Assim, a cortiça portuguesa, que é de ótima qualidade e é muito concorrencial e tem inovado bastante nos últimos anos, acho que continua a ter um futuro fantástico. Em Almeirim, o êxito dos vinhos do Ribatejo é também construído além fronteiras. Seguimos viagem pelo Ribatejo, agora um pouco mais a norte, nesta exploração próxima do Sardual. Na Quinta do Couro, a vinha ocupa cerca de 20 hectares da propriedade, mas os produtos mais famosos, com a marca da casa, não são ainda os vinhos tintos. Algumas compotas já merecem reconhecimento em lojas gourmet. O sonho do produtor passa pela afirmação da marca Quinta do Couro no exigente mundo dos vinhos. Este projeto surgiu com mais objetividade após o falecimento do meu pai. O meu pai tinha já iniciado a plantação de vinhas e há cerca de 15 anos pôs-se a hipótese de a área que existia na altura eram cerca de 10 hectares, de decidir qual o rumo a seguir. Portanto, continuar a vender uvas fora da propriedade
ou fazer uma adega e aumentar a área da vinha. E optámos por esta segunda hipótese. Melhorámos, portanto, as castas existentes, aumentámos a área de vinha para cerca de 21 hectares e fizemos, portanto, uma adega moderna para esta área. A Quinta do Couro é uma realidade com muita história e está ligada à família do atual proprietário desde os anos 60. Perde-se, aliás, um pouco no tempo, e até o nome da quinta, se teria alguma coisa a ver, como havia aqui um convento, este nome de Couro teria alguma relação a ver com a ordem religiosa que estava aqui, na vila. A quinta foi adquirida, portanto, pelo meu pai e o meu avô materno, portanto, em 1965. Na altura era uma quinta típica do Ribatejo Norte, portanto, com olivais, enfim, olivais velhos, portanto, de pouca produção e com uma dificuldade crescente da mão de obra em ser explorado. Portanto, iniciou-se novas tentativas de rentabilidade da quinta e uma delas foi exatamente a vinha. A quinta experimenta nesta fase vinhos próprios e aposta no enoturismo. Fazemos os nossos próprios vinhos, criámos, portanto, um enoturismo recuperando as casas degradadas que o monte tinha e apontámos, portanto, para uma qualidade, uma boa qualidade de vinhos, com a ajuda inestimável do engenheiro António Ventura, que é o nosso enólogo e que nos tem ajudado nesse caminho. Na nova adega vinificam-se apenas uvas tintas, mas o produtor vai também experimentar castas brancas. Criámos uma adega de raiz, com a orientação, portanto, do engenheiro António Ventura, em inox, com as madeiras. Na altura visitámos algumas adegas em França e outras no país. E penso que esta adega foi ajustada para uma produção até 200 mil litros no máximo da sua capacidade. Será essa a sua... Foi ajustada para aquilo que vocês pretendem. Exato, não é? nos pretendemos. Neste momento ainda só fazem tintos, não é? Exato. Portanto, a experiência foi sempre com tintos. As vinhas instaladas pelo meu pai eram todas de tintos. E agora surge a curiosidade de experimentar também os brancos. O vinho é todo comercializado no nosso país com a ajuda de doces tradicionais já com nome no mercado. As vinhas têm vindo a ser reestruturadas, a área, e portanto não estamos ainda em produção máxima. Portanto, a produção tem neste momento sido da ordem das 60, 70 mil garrafas que colocamos no mercado interno. Portanto, não temos praticamente exportação. Os canais de distribuição são fundamentalmente as grandes superfícies, algumas lojas gourmet. Nós produzimos também marmelada Quinta do Couro, que é já um doce que está no mercado há cerca de 30 anos, e aproveitamos os canais da comercialização dos doces mais antigos para distribuir os vinhos. Para o enólogo da Quinta do Couro, a expectativa maior reside num novo tinto que vai chegar às prateleiras no próximo Natal. Nós fazemos aqui, portanto, 5 vinhos diferentes. Fazemos o monovarietal de Cabernet Sauvignon, fazemos o monovarietal de Syrah, fazemos um bivarietal entre Touriga Nacional e Syrah, que tem tido um grande sucesso, fazemos um varietal de Trincadeira Preta, fazemos um blend de várias castas, que é o Quinta do Couro Reserva, e este ano, pela primeira vez, iremos lançar no mercado, esperemos por altura do Natal, um vinho que será o nosso topo de gama, o Dona Florinda, portanto, em homenagem à senhora Dona Florinda, portanto, que é a alma desta quinta, não é? O novo vinho será o topo de gama da casa. Esse vinho é um vinho feito essencialmente à base de Touriga Nacional, Syrah e algum Cabernet Sauvignon. Quer dizer que essas castas de que falou dão-se bem aqui neste território? Sim, as castas têm tido, nomeadamente o Syrah e o Cabernet Sauvignon,
tiveram aqui uma adaptação muito boa. Eu destaco o Syrah porque tem sido um dos nossos vinhos mais premiados. E a casta Syrah revelou aqui realmente aptidões que nos surpreenderam muito pela positiva, tal como a Touriga Nacional, portanto uma casta que efetivamente hoje está disseminada por todo o país, mas que também aqui no Alto Ribatejo revelou realmente aptidões excelentes e tem-nos dado aqui muitas alegrias nos vinhos que temos conseguido produzir aqui na Quinta do Corpo. A vinha foi alvo de uma reestruturação radical. Houve uma reestruturação profunda e eu diria que quase total das vinhas que tínhamos cá. De facto, das vinhas velhas hoje subsistem poucas, portanto, porque efetivamente elas estavam já com uma idade bastante avançada e foi necessário substituí-las, adequando de alguma forma estas novas castas às exigências do mercado e, de certa forma, garantindo também que tínhamos um incremento qualitativo dos nossos vinhos, que no fundo é aquilo que é a nossa filosofia de trabalho. Aqui, portanto, a nossa principal preocupação prende-se efetivamente com a produção de vinhos de alta qualidade. Em solos pobres e secos, como este, que tipo de vinho é possível fazer? São solos muito pobres, extremamente pobres, com algum calhau rolado, argilo-calcários, mas extremamente pobres, também bastante secos. Nós temos aqui uma grande dificuldade, portanto, em ter água, inclusivamente algumas das nossas vinhas poderiam efetivamente melhorar a sua qualidade se tivessem alguma rega. Estamos neste momento, portanto, fizemos já uma barragem na Quinta, portanto, com essa finalidade e esperamos a partir do próximo ano ter já água disponível para fazer uma rega mínima que garanta sobretudo uma prevenção do stress hídrico, como todos sabemos, é prejudicial muitas vezes à qualidade do futuro vinho. Não é? Mas o facto desses solos serem pobres tem também as suas vantagens? Tem, obviamente. Portanto, todos sabemos que a vinha, quando está implantada em solos pobres, produz menos e produz mais qualidade. Portanto, agora também sabemos que o stress hídrico, portanto, quando levado ao extremo, é prejudicial a essa mesma qualidade. As maturações devem fazer-se de uma forma harmoniosa, a formação de açúcares deve fazer-se de uma forma harmoniosa. Para isso é fundamental que a planta não sofra em excesso. Costuma dizer-se que para se fazer bons vinhos a vinha tem que sofrer, mas sofrer até determinado limite. Quando sofre demais, isso pode ser prejudicial à qualidade, não é? Vai ser feita uma experiência com castas brancas, uma delas muito famosa na região do Dão e pouco ou mesmo nunca experimentada no Ribatejo. Nós vamos plantar uma pequena área de brancos, portanto, no próximo ano, em princípio, iremos plantar verdelho, iremos plantar arinto e temos já uma pequenina parcela plantada com encruzado. Pretendemos produzir 7, 8 mil garrafas de vinho branco e não mais do que isso, e pretendemos fazer um vinho que, enfim, possa refletir também a filosofia que procuramos incutir nos tintos, que são vinhos com muita personalidade, onde o terroir é bastante vincado. Uma parte dele será fermentado em barrica e outra parte será fermentada em inox, e iremos privilegiar um branco de guarda, portanto um branco que seja possível beber ao fim de 3, 4, 5 anos, sem prejuízo, obviamente, do beber em novo, não é? Mas queremos um vinho com estrutura, queremos um vinho com acidez, daí termos escolhido castas como o arinto e o verdelho, que nos garantem essa mesma estrutura e essa mesma acidez. No Ribatejo, a riqueza de um vinho pode estar na pobreza do solo. No final do programa de hoje, sento-me aqui à mesa do restaurante Manuela Zinheirinha, em Santiago do Escoral, bem perto de Montemoro Novo, para vos propor um prato típico alentejano, uma sopa de cação. Chamam-lhe sopa, mas é na realidade um prato completo. Tem o alho, tem o azeite, tem o pão, tem este caldo oloroso, temperado com os aromas das ervas das planícies alentejanas, e tem a carne do peixe, do cação, uma carne branca muito saborosa. Para acompanhar isto, vou propor um vinho tinto do Alentejo, um vinho de Évora, o Templo 2006, um tinto feito a partir de uvas das castas Trincadeira e Aragonês, de umas vinhas plantadas bem perto da muralha da cidade de Évora. Daí a referência ao templo, o Templo de Diana. Um vinho jovem, vigoroso, mas que já tem a estrutura suficiente para se bater muito bem com a sopinha de cação. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.